Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente continua na nossa revisão da questão 48. E aí, como o simulador de vocês ele foi dividido em duas partes, vocês prestem atenção nas questões, porque a numeração de vocês pode estar diferente, tá? Texto 1. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Dos mais de 500 mil presos, 180 mil estão no mercado de São Paulo, que representa 36% de todo o país. Os dados são do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, o Infopem, do Ministério da Justiça, referentes a 2011. Ainda de acordo com a pesquisa, em apenas um ano, entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, reduziu em 132 mil o número de habitantes em São Paulo, de 41,384 milhões para 41,252 milhões. Já o número de presidiários no mesmo período aumentou de 9 mil, passou de 171 para 180 mil. Há, portanto, um aumento relativo entre 6% e 7% ao ano no número de presidiários no Estado, levando em consideração que em 2009 eram 164 mil detentos e em 2008 pouco mais de 154 mil. Aí a gente viu, né, a questão de uma estimativa da quantidade de presos que tem dentro do sistema penitenciário aí de São Paulo. Aí nós temos o texto 2, né? A cidade de São Paulo registrou um aumento de 14,1% no número de homicídios dolosos, aqueles com a intenção de matar. Em fevereiro deste ano, foram 89 crimes desse tipo contra 78 ocorrências no mesmo período do ano passado. Este é o 7º mês seguido em que é mostrado um aumento do número de homicídios dolosos na capital paulista. Após uma queda de 13,2% em julho do ano passado, a capital teve apenas aumento na taxa nos meses seguintes. Aí são dados de 2013 que mostravam, né, um aumento na população carcerária. Então, vamos analisar aí, né? No caso do Brasil atual, a gente está falando da realidade, né, do Brasil na contemporaneidade. No caso do Brasil atual, de acordo com os textos e do ponto de vista sociológico, vamos aí, né? Letra A. As falhas do sistema judiciário dificultam as prisões de infratores e são a maior causa do aumento da criminalidade do país. Gente, a criminalidade do país, ela aumenta não é por falhas no sistema judiciário. Tem falhas no sistema judiciário? Tem, mas não é por causa das falhas no sistema judiciário, né, que se aumenta, né, a quantidade de crimes, de criminosos no país. A gente não pode justificar isso, o aumento da criminalidade, pela questão das fragilidades do sistema prisional e do próprio sistema judiciário, né? Letra B. A intensificação do encarceramento no sistema prisional não traz necessariamente uma diminuição da criminalidade. Aqui sim, tá, gente? Aqui é o inverso da letra A. A intensificação do encarceramento no sistema prisional não traz necessariamente uma diminuição na criminalidade. E não traz mesmo, tá? Não é a quantidade de pessoas que são presas, a intensificação das prisões que vai diminuir lá na ponta da linha, né? Vai diminuir a criminalidade, de forma alguma. Não é a quantidade de pessoas presas, não é um aumento das prisões que vai diminuir a criminalidade. Então, a letra B, aí, de acordo com o texto 1 e 2, é a correta. A ênfase das políticas estatais para a segurança pública, historicamente, tem sido baseada na prevenção de crimes e na valorização da vida. Gente, há muito tempo que nas grandes cidades, nos grandes centros, nas regiões metropolitanas, essa questão das políticas estaduais de segurança pública, que elas não são de prevenção, né? Elas são punitivas, né? A maior parte dos estados, eles não trabalham com políticas públicas de prevenção de crimes. Pelo contrário, né, a gente percebe que nesses últimos anos, devido, né, ter aflorado muitas vezes no brasileiro uma onda muito grande de ódio, a gente percebe, né, que as políticas de Estado, elas não são de prevenção, né? Bandido bom é bandido morto. Gente, isso não é prevenção. Isso é punição, né? Então não tem nada relacionado à valorização da vida, porque quando se valoriza a vida, se diminui a quantidade de mortos, né? E pelo contrário, o Brasil continua ainda com uma mancha muito grande de mortos envolvidos aí com crimes, principalmente aí pessoas que muitas vezes até pessoas que nem são envolvidas no crime, né? Às vezes bala perdida se morrem. Letra D. A repressão à criminalidade tem significado
uma maior marginalização e estigmatização de jovens de classe média alta com infratores em potencial. Gente, também está errado, né? A repressão à criminalidade não necessariamente ela foca e visa, né, muito mais uma análise aí da marginalização, mostrando que os jovens de classe média, no geral, né, classe média, têm um potencial muito grande para serem infratores. Pelo contrário, tá, gente? A grande parcela da população que por falta até de políticas públicas, né, que muitas vezes entram no mundo das drogas, no mundo do crime, não são essa população de classe média alta, não, gente. Pelo contrário, né, a população que geralmente está inserida no crime é a população de classe média baixa. Letra E, a eficácia do modelo repressor está relacionada com os investimentos tecnológicos e com a ação unificada das polícias civil e militar. Gente, não, a questão da eficácia desse modelo repressor não tem que haver modelo repressor. E aí a letra ainda diz, né, porque você tem que avaliar o texto, a interpretação do texto 1 e do 2. Né? A eficácia do modelo repressor está relacionada com os investimentos tecnológicos e com a ação unificada das polícias civil e militar. Repressor, o texto não está falando de repressão, o texto está falando da quantidade de pessoas que morrem, né? E a quantidade de pessoas também que são presas dentro do sistema prisional, né? Que são presos por ano. Questão do aumento, igual um dado aí que dá do sistema prisional paulista, da população também, que diminuiu. Então, diminui a população no geral e aumenta a quantidade de criminosos. Então, vamos aí, tá? Sobre o Paraguai. O Paraguai exige do Brasil a volta do cristão trazido como troféu de guerra, certo? A Guerra do Paraguai ainda não acabou no imaginário dos paraguaios. A última batalha entre as tropas locais e a Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai ocorreu em 1870, mas os rancores provocados pela derrota que levou o país vizinho a uma ruína cujos efeitos ainda estão presentes continuam vivos para a maioria da população. O governo paraguaio exige que o Brasil devolva um combalido sobrevivente, o canhão El Cristiano, o cristão, considerado um herói paraguaio, mas que talvez nunca tenha feito um disparo. O presidente Frederico Franz voltou ao tema em 1º de março, data em que o país homenageia os soldados caídos na maior guerra da história da América do Sul, que ocorreu entre 1864 a 1870. Não haverá paz nem entre os soldados, nem entre a sociedade paraguaia, enquanto não for recuperado o canhão cristão, disse Franco na ocasião. Né? E aí é o livro, né? Paraguai exige do Brasil a volta do cristão, que é um canhão. Né? Isabel Fleck. A leitura do fragmento permite inferir que quase 150 anos após seu fim, a Guerra do Paraguai repercute atualmente, revelando a existência de letra A, disputas de memória entre Brasil e Paraguai. Gente, olha aí, né? Vamos deixar ela aqui de mão, né? Mas ela não está errada não, ela está corretinha, tá? Por que a gente está falando de disputas de memória? Porque o Paraguai está fazendo questão aqui do canhão. Ele perdeu a guerra, né? Mas olha aí, eles querem que o Brasil devolva o canhão El Cristiano, que é o cristão. E quando a gente fala de canhão, né, do que sobrou de algo, a gente está falando de memória. E a memória aqui é a memória da guerra. Que guerra? A Guerra do Paraguai. Então o Brasil não quer devolver o canhão. E o Paraguai quer que o Brasil devolva o canhão, porque para eles tem toda uma simbologia. Mas também essa memória tem uma simbologia para o Brasil, porque o Brasil venceu a guerra. Né? Então, assim, aí já está correto a letra A. Porque o texto está falando justamente disso. Disputa de memória. Porque os dois disputam aí a questão do canhão. Quem fica com o canhão? Letra B. Entraves diplomáticos, a presença paraguaia no Mercosul. Coisa nenhuma, tanto é que o Paraguai faz parte do Mercosul. C. Tensões militares nas fronteiras dos países do Cone Sul. Não existe isso, tá, gente? D. Forte imperialismo regional brasileiro na região Platina. O Brasil não é imperialista na região, coisa nenhuma. Letra E. Dívidas de guerras brasileiras em relação ao Paraguai. O Brasil não tem dívidas com o Paraguai, não, tá? Vamos aí à questão 50. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em Brasília nesta terça-feira, 20 de julho, o Estatuto da Igualdade Racial. No texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, não há previsão de cotas para negros em universidades, empresas e candidaturas políticas.
O Estatuto tem como objetivo promover políticas públicas de combate à discriminação e igualdade de oportunidades. Entre outros pontos, o Estatuto obriga as escolas públicas e privadas de ensino médio e fundamental a ensinar a história geral da África e da população negra no Brasil. O texto também reconhece a capoeira como esporte. O presidente também sancionou na cerimônia o projeto de lei que cria a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, que será sediada na cidade de Redenção, no Ceará. O foco da instituição será a integração do Brasil com os países da África, especialmente com os membros da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. Aí a gente está falando de uma maior integração em torno dos países que falam a língua portuguesa, que são 7 países, né? Se não me engano, né? Se não me engano, não. Malta, Macau, Brasil, Portugal. Vixe, gente, são 7, tá? Desses países. Só que todos falam português igual, né? Só o nosso Brasil que fala um português meio diferenciado. Então vamos lá, tá? A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial despertou debates na opinião pública nacional com defensores e críticos. Apesar da polêmica, a importância do Estatuto pode ser compreendida, né? Poder não, tá? Pode ser compreendida pelo fato de que, 2 pontos, tá, gente? Bote 2 pontinhos aí. Vamos lá, letra A, inseriu de modo inédito até então na legislação brasileira o racismo na categoria de crime inafiançável. Gente, não inseriu na legislação brasileira a questão crime inafiançável, não, tá? Inseriu de modo inédito. Até que dentro da legislação, gente, tem isso aqui, ó. Você não pode, o racismo, ele é inafiançável, tá? Agora, a injúria racial, muitos, né, gente, eles não... O que está acontecendo no Brasil, tá? E levem como curiosidade também para vocês. Muitas pessoas, quando vão prestar queixa, né, sobre racismo, as autoridades, em vez de colocar na denúncia, né, racismo, eles estão colocando injúria racial. O racismo é crime inafiançável. A injúria racial, não. E aí é que é o problema, né? Então, a grande parcela da população que é racista se coloca na questão da injúria racial e muitos só pagam, né, fianças, não são punidos, porque o racismo, quando eles são enquadrados no racismo, que é difícil, né, acontecer no Brasil, o crime é inafiançável. Só que isso aqui não é inédito, tá, gente? Isso aqui já tem. Então, quando ocorre o Estatuto da Igualdade Racial, já está falando, né, buscava a igualdade de direitos. Então, não era algo inédito, né? Letra B, garantirá aos afrodescendentes, por força de lei, emprego em instituições públicas e privadas. Nada disso. O Estatuto não visa isso. Visa políticas públicas de garantia de direitos. Não dá a ideia do negro ter emprego em instituições públicas e privadas sem que ele seja, né, concursado. Isso aí não existe no Estatuto, não, nem na lei. Letra C, reconhece a existência de racismo e seus efeitos sobre a parcela negra da população, buscando ações afirmativas para combatê-lo. Aqui, a gente já até falou, já até falei, né, quando eu estava comentando as letras anteriores. Aqui é uma ideia de reconhecimento do racismo e a luta por um processo, né, de políticas afirmativas, buscando aí um maior processo de inclusão. Aí entra a questão das cotas, né, para poder inserir o negro nesse mercado, porque o negro, a abolição ocorre em 1888, mas ela não se concretiza em 1888. E aí nós entramos em 1904, chegando imigrantes no Brasil, e o negro ainda sendo escravizado. Então, assim, demorou muito para o Brasil cair na real, realmente, porque a lei tinha sido feita, mas na prática ela não era executada. A letra C aí já está correta, né? Então, por que não seria a D também? Elimina dos currículos escolares a história eurocêntrica ao substituí-la pela história do continente africano. Não substituiu, tá, gente? A questão, por exemplo, elimina dos currículos escolares a história eurocêntrica. Não elimina. Não elimina a questão do estudo da Europa. Aquela ideia da Europa como centro, como sendo o centro do berço, né, cultural, é que não existe mais, né? Mas não eliminou, por exemplo, a história eurocêntrica.
Quando eu falo eurocêntrico, o aluno tem que entender bastante, tá? Eurocêntrica é aquela ideia que a Europa é o berço de tudo. Então, quando eu digo que elimina dos currículos escolares a história eurocêntrica ao substituí-la pela história do continente africano. Não foi substituída pela história do continente africano. A gente estuda o continente africano, tá? Mas a história da Europa, ela ainda está nos livros e tem que estar. Não existe mais essa visão aqui eurocêntrica, tá? Mas não foi substituído. Os dois aqui são estudados na história, tá bom? Não eliminou, não. Letra E, permitirá no Brasil a criação de políticas raciais baseadas em critérios pautados em estudos científicos. Criação de políticas raciais baseadas em critérios pautados em estudos científicos. Não, gente. As políticas raciais, elas não são baseadas, né? As políticas raciais, elas não são baseadas em critérios de estudos científicos, não. Elas foram baseadas em várias pautas, né? Analisando aí, não necessariamente estudos científicos, mas analisando uma visão social de humanas e como essas populações viviam no Brasil. Então, assim, criou políticas raciais, né, só baseado em estudos científicos. Não necessariamente. Não precisa tanto criar políticas afirmativas, né, ou políticas raciais, em torno de estudos científicos, não. É uma questão só de visão, você entender a sociedade como um todo. Se bem que as ciências sociais são a ciência, né? Mas não, diante do texto, né, permitirá no Brasil a criação de políticas raciais. Não, no Brasil, os textos não estão falando disso, né? O estatuto não fala disso. Acostumados aí, gente, à total submissão dos escravos e mesmo dos trabalhadores brasileiros refugiados de regiões mais pobres, os fazendeiros paulistas custaram a compreender e a aceitar que os imigrantes estrangeiros tivessem direitos e exigissem um tratamento mais digno, afirmando-se como pessoas, não como coisas. As atitudes dos novos trabalhadores parecem-lhes uma petulância que deveria ser corrigida, e com este objetivo, valendo-se do seu prestígio de senhores da terra, passaram a utilizar as forças policiais como se fossem guardas de seus interesses particulares, cometendo toda sorte de violência contra os imigrantes e suas famílias. A gente está falando, né, o pequeno exército paulista. A conjuntura apresentada pelo ECA faz referência à economia paulista no final do século XIX. Quando a gente fala economia paulista, economia cafeeira, tá? Do século XIX, né? Acerca desse cenário, é correto afirmar que, letra A, as práticas de maus tratos que eram relegadas aos escravos foram transferidas aos novos trabalhadores migrantes, fruto da mentalidade colonial dos senhores de terra. Com certeza, né, gente? Olha aqui a letra correta. Lembrem que quando vocês estudaram o processo de imigração no Brasil, quando os imigrantes chegaram, eles chegaram na lei de subvenção, né? A lei ali, onde eles iam receber um lote de terra, né? A imigração subvencionada, todos eles iam receber um lote de terra, e isso depois da quantidade X de anos trabalhados, né? 5 anos, entre 4 e 5, eles receberiam esse lote de terra. Só que aqui eles começaram a ser tratados como os negros eram tratados, e aí a gente vai ter muitas revoltas dentro das fazendas, porque eles vêm da Europa, onde não existia isso, né? Então a letra A já está correta aqui, tá? Que a mentalidade dos colonos, a mentalidade do período colonial, é como se eles aqui tivessem na idade contemporânea, mas os cafeicultores estavam com a mentalidade colonial, como se os imigrantes fossem aceitar serem tratados como os negros eram, né? Então a letra A está correta, não é a letra B, porque as manifestações de disciplinamento social eram comuns para os recém-chegados da Europa, que prova a naturalidade da administração dos castigos. Gente, não existe isso aqui, tá? As manifestações de disciplinamento, ou seja, não, os imigrantes chegaram, vamos discipliná-los, vamos ensiná-los a cultura brasileira, vamos mostrar para eles que eles têm que aceitar os castigos, nada a ver, tá? Letra C. As forças policiais, que em primeiro momento fizeram apoiadoras das atrocidades, logo se manifestaram contra, divulgando os abusos cometidos pelos latifundiários. Onde é que as forças policiais aqui, gente, cometiam, elas depois de verem todos os maus feitos dos grandes latifundiários, eles denunciavam? A grande parcela das autoridades aqui envolvida, tanto com o exército quanto os próprios militares que faziam as forças policiais aí,
eram tudo ligado às elites, então tudo que as elites faziam, muitas vezes eram acobertadas pelo próprio sistema, né? Então, eles não divulgavam os abusos, ficavam ali mesmo. Letra D. As ações empreendidas pelos senhores do café paulistas se vinculam à ordem escravista em decadência, que se justificava pela petulância dos imigrantes. Gente, os imigrantes não eram petulantes de forma alguma, eles simplesmente vinham de um continente onde eles lutavam pelo que eles queriam. E aqui no Brasil a gente passou muito tempo, né, apesar de a gente ter tido muitas revoltas, mas a maior parte da população era, vamos dizer assim, vivia um processo de letargia, né? A pessoa se calava. Então, letra E aí, as humilhações implementadas pelos senhores fazendeiros com o apoio das forças policiais contribuíram para a ressignificação dos recém-chegados a Novas Terras. Gente, isso não contribuiu para uma ressignificação dos recém-chegados, porque os recém-chegados, mesmo eles morando no Brasil, eles não se abdicavam do processo cultural deles, né? Eles não deixavam a língua de mão, mesmo aprendendo português, eles não deixavam seus traços culturais para trás, de forma alguma, tá? 52 aí, há países com mais de 60% da população constituída por índios, como Bolívia e Guatemala, e há o México, em que a porcentagem está ao redor de 12%. Dependendo das condições, não há sentido pleitear essa autonomia de estados indígenas na América, especialmente se ela ficar submetida a governos que não estão interessados em repassar recursos para o desenvolvimento dessas populações. Há setores do zapatismo e do movimento indígena boliviano que de fato pleiteiam a autonomia, mas ao mesmo tempo estão buscando integrar-se. É importante diferenciar movimentos que buscam maior inserção dos indígenas no mundo globalizado de movimentos extremados fundamentalistas que querem autonomia a qualquer preço, mesmo que ela venha isolar ainda mais os indígenas. Aí a gente está falando do Nestor Garcia, né, em 2007, entrevista que ele deu ao jornal Estadão, no estado de São Paulo. Então vamos lá, tá, gente? Analisando o depoimento de Canclin e a história dos indígenas da América, é possível inferir que, letra A, viviam pacificamente no interior dos grandes impérios pré-colombianos, Inca, Maia e Astecas, até a chegada dos europeus que destruíram as comunidades indígenas e dizimaram milhões de pessoas. Gente, eles não viviam pacificamente no interior desses impérios, não, tá? E quando a gente fala impérios pré-colombianos, né, a gente está se referindo muito mais à galera que é aqui dessa parte da América do Sul. E aí, nesse caso, a gente tem os incas, principalmente, né? Então, pré-colombianos viviam pacificamente. Não, gente. E quando a gente fala da América Central, os astecas, eles eram, como eram tribos guerreiras, né, eles tinham seus inimigos, então eles não viviam 100%, né, de forma pacífica. Não. Claro que o aluno tem que entender que com a chegada dos europeus, realmente os europeus destruíram as comunidades indígenas, isso é verdade, dizimaram milhões de nativos, tá? Letra B, atravessaram conflitos em todos os períodos conhecidos de sua história, das lutas contra a dominação dos grandes impérios pré-colombianos, a resistência frente aos europeus conquistadores e aos estados independentes. Aqui, gente, vamos analisar, né? Atravessaram conflitos em todos os períodos conhecidos de sua história, das lutas contra a dominação dos grandes impérios, a resistência frente aos europeus conquistadores e aos estados independentes. Gente, em todos os sentidos, essas civilizações pré-colombianas, eles lutaram contra esses impérios, né, aí europeus, principalmente contra o Império Europeu aí, o hispânico, né, e fizeram resistência frente aos europeus. Então, no geral, eles, além de brigarem muitas vezes na sua própria história, porque algumas dessas tribos eram rivais, né, eles ainda vão lutar contra os hispânicos. Então, mostram a resistência frente a esse modelo hispânico. Então, no geral, gente, quando a gente vai analisar, né, a letra B está correta. Eles não eram tão unidos, mas também vão mostrar uma resistência frente aos espanhóis. E aí nós temos a letra C, conseguir autonomia política, né, após as independências nacionais, pois as repúblicas hispano-americanas permitiram o retorno à vida comunitária, suprimiram tributos e o trabalho forçado, só que não, tá? Pelo contrário, os tributos continuaram,
né? Então aqui está errado. Letra D. Mantiveram-se livres na área de colonização portuguesa, mas foram escravizados nas regiões de colonização espanhola e inglesa, tornando-se a principal mão de obra na agricultura e na mineração. Mantiveram-se livres na área de colonização portuguesa. Se a gente está falando dos impérios pré-colombianos, nós não estamos falando de área portuguesa, nós estamos falando de uma área hispânica. Letra E. Uniram-se atualmente em amplos movimentos de libertação que visam recuperar as formas de vida e de trabalho do período pré-colombiano e restaurar a autonomia das antigas comunidades. Eles não se unem para tentar restaurar isso aqui não, tá, gente? Isso não existe não. Então, aí a letra correta é a B. 53, né? Em todo o mundo, a leste e a oeste, as populações começaram a trocar a dependência às hordas de grandes animais, muitas das quais em rápido declínio pela exploração de animais menores e de plantas, onde as condições fossem particularmente adequadas. As peças do quebra-cabeça da domesticação se acomodaram e os coletores transformaram-se em agricultores. Aqui a gente está falando, minha gente, de um período chamado de Revolução Neolítica, né? O texto refere-se a um importante momento da história humana, conhecido como Revolução Neolítica, que teve como principal consequência, letra A, o desenvolvimento de uma economia feudal. A economia feudal é a Idade Média, nada a ver. Letra B, o declínio de cultos religiosos associados à fertilidade agrícola. O declínio, não, tá, gente? Porque quando fala declínio, é para acabar, né? É o encerramento desses cultos. Nada a ver. Letra C, o aumento da margem de segurança alimentar de grupos humanos. Com a Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica, gente, é a Revolução Agrícola. Então, olha aí, você tem que fazer essa ligação, né? Letra C, o aumento da margem de segurança alimentar de vários grupos humanos. Aqui já está correta. Por que está correta? Por conta da segurança alimentar. E a Revolução Neolítica é o quê? Revolução na agricultura. Letra D aí, o fim das práticas de caça e manutenção das coletas de vegetais. O fim das práticas de caça, gente, quando eles passaram a ser sedentários, né, na Revolução Neolítica, não necessariamente teve 100% o fim das caças, não, porque o homem continuou caçando. Até hoje o homem caça. E a manutenção das coletas de vegetais. O homem, gente, ele tinha essa questão da coleta dos vegetais, mas o homem manteve a coleta dos vegetais, com certeza. Mas não era só vegetal que o homem procurava. Então aqui não teve o fim das práticas de caça, tanto é que o homem até hoje ele ainda caça. Letra E, uma melhor divisão de terras e a diminuição das desigualdades sociais. Desde quando, gente, desigualdades sociais, elas diminuíram, tanto não diminuíram que até hoje elas existem, né? Então a letra C aí é correta. E aí nós vamos para a questão 54 e a última, aí eu passo o gabarito para vocês. 54 aí, né? Na década de 1920, o fascismo surge como uma posição política de crítica às democracias liberais e ao comunismo soviético, por considerar que essas duas formas de governo destroem o valor supremo da nação e da pátria, quer pela corrupção econômica e política, quer pregando o internacionalismo proletário que enfraquece as forças do Estado Nacional. Em relação ao período compreendido entre as duas guerras mundiais de 1919 a 1939, caracterizado pela crise do Estado e da sociedade liberal, assinale a afirmativa correta. Letra A. O nazismo consolidou uma política interna de miscigenação. Olha, gente, uma política interna de miscigenação. Gente, nazismo é racismo, né? Então, se é racismo, como é que vai permitir uma miscigenação? Aqui já está errado, é demais. Letra B. O nazismo e o fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo e no totalitarismo, cuja política intervencionista buscava a estabilidade do Estado. Aqui está correta, né? Porque buscavam realmente a estabilidade da estrutura de Estado. Letra C. A letra B já está correta. A letra C não está correta também porque a ausência de uma política de autossuficiência obrigou os regimes nazifascistas a compensar suas deficiências econômicas com o expansionismo militar. A ausência de uma política de autossuficiência, pelo contrário, gente, a política não teve essa ausência, pelo contrário. O que esses regimes puderam fazer para aumentar os seus exércitos, para ter um poder bélico muito grande, a questão econômica também muitas vezes foi voltada nessa expansão. Então, não teve ausência, pelo contrário, né? Eles foram muito enfáticos na questão do aumento do poder do exército, nas armas, tudo eles investiam. Letra D. O fascismo encontrou dificuldades sucessivas para implantar o corporativismo, pois sofreu uma violenta oposição de setores conservadores da burguesia e da classe média italiana.
Não sofreu oposição, gente. Porque aqui o que foi que eles fizeram dentro do fascismo? Ludibriaram, né? Trabalharam aquela ideia comunista de alienação, doutrinação, que foi muito mais rápido para doutrinar as pessoas e tornar essas pessoas, né, apoiadoras do próprio regime. Letra E, a expansão da doutrina comunista na Europa, com a consolidação da Revolução Russa, favoreceu a aliança com os comunistas italianos e alemães, cujo apoio propiciou a ascensão nazi-fascista. Gente, aqui, ó, a expansão da doutrina comunista na Europa, com a consolidação da Revolução Russa, favoreceu a aliança com os comunistas. Não necessariamente favoreceu a aliança com os comunistas italianos e alemães, especialmente porque italianos, sim, tinham comunismo, né? Os alemães não se consideravam comunistas, né? E aí, nesse caso, não é que favoreceu essa aliança, não é por conta dessa expansão aqui da Europa, do comunismo na Europa, que favoreceu em si essa aliança. Porque essa aliança ela tem, gente, principalmente aqui com a Itália, né, por conta do comunismo italiano, mas os alemães não se consideravam alemães. Não se consideravam, desculpa, comunistas. E aí, da 55 em diante, eu vou mostrar para vocês o gabarito comentado, né? Vocês já olham, porque é de sistema, já vem comentadozinho. Então, comentário, tá, gente? Vocês leem, qualquer dúvida, depois vocês me perguntam. A 56, tá aí o comentário dela. 57, tá até desconfigurada assim a bichinha. Deixa eu ver aqui se eu boto ela. Acho que é bom deixar assim mesmo. Questão 58, tá, gente? Olha aí, letra E correta. Aí tem um comentário dela aqui embaixo. Aí, ó, nas letras. A 59. Sessenta. Certo? Então a gente fica por aqui, meus amores. Eu vou postar alguns vídeos e vocês vão assistir lá, tá? Como links de revisões, beleza? Abraço e até a próxima revisão, que é de filosofia.